colombiana, acá em Colômbia. Também sou candidato a receber o título de mestre em Ciências e Engenharia de Petróleo pela Unicamp. Bom, no dia de hoje, agradeço a Sebastián e a toda a sua equipe do capítulo da AAPG, do Centro Universitário de Belo Horizonte, que me convidaram para ministrar este seminário, essa pequena palestra. No dia de hoje, eu vou falar para vocês um pouco da recuperação avançada do petróleo e a captura e estocagem geológica de CO2 através da injeção alternada de água e gás. Bom, esse foi um trabalho que eu desenvolvi no meu mestrado. Então, não é que eu seja um experto total no tema, porém, pesquisei muito durante o ano que eu trabalhei na minha pesquisa lá na Unicamp, e também desenvolvi um trabalho experimental que vou apresentar para vocês na segunda parte dessa apresentação. Bom, então, primeiro, para contextualizar um pouco, esse gráfico aqui apresenta a previsão do consumo de energia primária no mundo, feito pela ExxonMobil no ano 2018. É um prognóstico feito para o ano 2040. Aqui a gente pode ver que para o ano 2040 vai haver um acréscimo na produção de energia solar e energia eólica, também um acréscimo no porcentagem de energia nuclear. Porém, podemos observar que o gás natural e o petróleo, que são combustíveis fósseis, vão a continuar jogando um papel muito importante no cenário energético mundial. Assim, é necessário que a gente continue trabalhando para desenvolver técnicas de exploração desses combustíveis fósseis mais sustentáveis. Também é importante nesse gráfico observar que o consumo de carvão vai ser notoriamente reduzido, isto devido ao esforço conjunto que estão fazendo muitos governos e muitas organizações para reduzir o consumo de energias que produzem altos conteúdos de dióxido de carbono. Um deles, o carvão. Assim, podemos observar essa redução no ano 2040. Também, o reporte feito pela ExxonMobil apresenta a emissão de dióxido de carbono desde o ano 2000 até o ano 2040. Se observamos a previsão que eles fazem para o ano 2040, vai ter um aumento de quase o dobro comparado com os níveis de emissões de CO2 que a gente tinha no ano 2000. Também, precisamente na semana passada, eu estava observando umas notícias por aí na internet e vi uma matéria das Nações Unidas que falava que no mês de abril desse ano foi atingido o recorde de emissões de dióxido de carbono. Então, foi uma surpresa muito grande para mim, já que a gente pensaria que nessa época dessa epidemia do Covid-19, que todo mundo está em confinamento, que a maioria das grandes indústrias têm parado, que os meios de transporte
que são os maiores emissores de dióxido de carbono também têm parado, a gente esperaria ter uma redução dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera. Porém, tal parece que o confinamento tem feito que o consumo de energia elétrica tenha aumentado e, segundo este reporte, a grande maioria, quase um 64% da energia elétrica é fornecida de combustíveis fósseis como petróleo, gás natural e carvão, fazendo assim que os níveis de dióxido de carbono tenham aumentado a uma cifra nunca antes vista em quanto a emissões de dióxido de carbono. Bom, assim, o grande desafio que a gente tem nesse momento é um desafio em dobro. Primeiro, continuar produzindo uma energia, continuar produzindo uma energia confiável e que seja suficiente para suprir a demanda energética mundial, tendo em conta o segundo desafio, que é a redução de emissões de dióxido de carbono no ambiente, que pode que joga um papel muito importante naquele tema da mudança climática. Então, antes de entrar a isso que expliquei antes, esses primeiros 3 slides, foi como uma introdução ao contexto da necessidade de continuar produzindo energia fornecida por combustíveis fósseis e a necessidade que a gente tem de fazer essa exploração um pouco mais sustentável em quanto às emissões de dióxido de carbono. Agora, para entrar já a explicar um pouco mais do tema da injeção do recuperação melhorada, eu vou explicar para vocês um termo que se chama fator de recuperação. Esse termo é muito importante na engenharia de reservatórios. Este fator de recuperação é uma fração ou uma porcentagem do óleo original que existe no reservatório no momento da descoberta, com referência ao óleo produzido, do óleo que tem sido produzido no reservatório. Para entender um pouco melhor isso, eu criei um campo hipotético chamado Springfield. O reservatório foi um reservatório de óleo descoberto faz exatamente 10 anos. Quando foi descoberto, foi encontrada uma reserva de óleo de 100 milhões de barris. A produção acumulada até o dia de hoje tem sido 30 milhões de barris de petróleo. Isto dá um fator de recuperação de 30%. Então, isso aqui, esse pequeno exemplo para explicar o termo, esse termo que vai ser importante agora para essa primeira parte do seminário. Bom, então, como que a gente obtém o petróleo que a gente necessita, que a gente utiliza? Então, para a obtenção desse petróleo, o reservatório passa por 3 estágios. A recuperação primária, 3 estágios de recuperação, né? A recuperação primária, a recuperação secundária e a recuperação terciária. Na recuperação primária, o reservatório utiliza a sua própria energia para produzir os fluidos desde o subsolo até a superfície, que é o que a gente chama fluxo natural.
Porém, quando a energia do reservatório, que é a pressão, não é suficiente para elevar os fluidos desde o subsolo até a superfície, é necessário utilizar unos métodos de, es necesario adicionar energía para que ese fluido consiga subir, ser elevado a la superficie. Esa energía es adicionada por medio de los métodos de elevación artificial. Esos métodos utilizan generalmente bombas alocadas en el subsuelo que transfieren energía a los fluidos para conseguir elevar hasta superficie. Entre los métodos más conocidos que existen de elevación artificial encontramos el bombeo mecánico y el bombeo centrífugo submerso. Nessa fase de recuperação primária, a gente pode obter até 30% de fator de recuperação. Agora, na recuperação secundária, a gente tem a injeção de água ou gás immiscíveis, que tem como objetivo manter a pressão ou recuperar a pressão dentro do reservatório. Como já tinha falado antes, a pressão do reservatório é a energia pela qual os fluidos são produzidos desde o subsolo até a superfície. Então, o principal objetivo da recuperação secundária é manter essa pressão através da injeção de água. Tenho que aclarar que esos fluidos inyectados, que puede ser agua o gas, son admisibles y no van a reagir con la rocha o los fluidos de un reservatorio. En este estadio de recuperación secundaria, pues el factor de recuperación puede atingir en un valor de entre 30 o 50%. Já na fase final, a gente tem a recuperação terciária, onde a gente tem os chamados métodos de recuperação avançada de petróleo, ou EOR, pelas siglas em inglês, de Enhanced Oil Recovery. Então, esses métodos são métodos onde no campo são injetados fluidos ou algumas técnicas que vão modificar as propriedades das rochas e as propriedades dos fluidos do reservatório com o objetivo de obter uma recuperação máxima de óleo. Então, dentro desses métodos, a gente tem os métodos térmicos. Os métodos térmicos, a gente pode ter a injeção de vapor, de água quente ou a combustão in situ. A gente tem injeção de gás, que pode ser CO2, gás hidrocarboneto ou nitrogênio. Também tem métodos químicos, que podem ser injeção de sulfatantes ou polímeros, e outros métodos que não têm sido tan ampliamente utilizados como inyección de microorganismos o otras técnicas acústicas y electromagnéticas. No dia de hoje, a gente vai focar na injeção alternada de gás e água, que é um método de recuperação melhorada que combina a injeção de água e a injeção de gás miscível. Bom, mas agora eu vou falar um pouco de como que acontece a injeção alternada de água e gás no reservatório. Então, a gente tem gás, que no seu caso vai ser CO2 ou vai ser gás hidrocarboneto com alto conteúdo de CO2 reciclado reciclado do campo de petróleo, reciclado lá na plataforma. Também a gente tem água, que pode ser água do mar ou água produzida
que resulta depois da fase da separação do óleo. É, esses fluidos são injetados alternadamente no reservatório através de um poço injetor. Quando o volume de gás contacta o óleo, aquele óleo remanescente que está no reservatório, vai criar uma zona de emisibilidade. Quando o CO2 contacta aquele óleo, o óleo se hincha e isso causa que a viscosidade do óleo seja diminuída, o que aumenta sua mobilidade e faz com que o volume de água que está sendo injetado depois do gás, desloque esse banco de óleo, um banco de óleo que vai ser criado mais facilmente. Assim, vai ser criado, a gente vai ter uma recuperação adicional de petróleo e também vai permitir sequestrar e estocar o CO2 no meio poroso. Para entender um pouco o mecanismo de captura, de sequestro e estocagem de CO2, vamos a ver aqui nesse gráfico, onde temos os principais componentes, que são a rocha selo, a rocha reservatório, e a gente tem aqui o CO2, que é almacenado, que fica preso lá no meio poroso por dois principais mecanismos, o sequestro de CO2 e a estocagem de CO2. A estocagem de CO2 é simplesmente quando o gás fica livre no meio poroso que está interconectado. Esse é o gás que fica estocado, e o gás que é sequestrado é simplesmente as bolinhas de gás que ficam presas no meio de uma fase externa, que pode ser o que está original no reservatório, ou também o mesmo óleo. Também existem outros mecanismos em que, nos que o CO2 pode ficar lá embaixo, que quando o CO2 reage com a rocha do reservatório. Isso acontece principalmente em rochas carbonáticas e também quando o CO2 é dissolvido na água. Isso pode acontecer dependendo da pressão de injeção do processo. Bom, agora vamos falar um pouco das vantagens e desvantagens desse método. Primeiro, temos um aumento no fator de recuperação de óleo, que pode estar associado com o incremento do lucro. Também a gente vai ter uma redução nas emissões de CO2 e também vai fornecer uma poupança de espaço na plataforma. Como a gente sabe, o espaço nas plataformas é bem reduzido e colocar equipamentos para o tratamento e para o tratamento do gás com alto conteúdo de CO2 ocuparia muito espaço. Assim que injetá-lo é uma opção muito boa para ajudar a poupar espaço. Nas desvantagens, existe a corrosão. É bem sabido que o CO2 é um agente muito corrosivo, muito agressivo com os equipamentos de completação e as tubulações dos poços. Pode existir uma diminuição na injetividade do poço pela aparição de scale, e também esta técnica cria um custo adicional
de gerenciamento, né, e de aplicação. A história dessa metodologia da injeção de água alternada com gás se remonta ao ano 1957, no campo North Pembina, no Canadá. Foi implementado pela companhia Mobil e eles utilizaram água produzida e gás hidrocarboneto. Ese autor, Christensen y colaboradores, en 2001 presentaron una revisión de más de 59 casos en los que fue aplicada a técnica de inyección alternada de gas y agua en campo y apresentan unos gráficos que son muy buenos para comprender un poco, para entender un poco y saber a aplicabilidad de esa técnica. Entonces, fala que dos 59 casos, 88% dos casos foram aplicados em campos onshore. Isso é claro, uma vez que quando a gente tem campos onshore em terra, é muito mais fácil instalar as facilidades e os equipamentos. A gente tem tem muito mais espaço nos campos em terra que nas plataformas offshore para instalar todos os equipamentos e as facilidades necessárias para aplicar esse tipo de técnica. Também apresenta que 79 dos casos foi injeção de gás miscível. O que determina se o processo é miscível ou é immiscível? É um ponto ou um valor que chama pressão mínima de miscibilidade. Esse valor é tirado do laboratório e o que significa é que se a pressão do meu processo, a minha pressão de injeção, está acima da pressão mínima de miscibilidade, eu vou ter um processo de deslocamento miscível. E se minha pressão está embaixo desse ponto, o meu processo vai ser immiscível. Por que temos mais deslocamentos miscíveis? Bom, isso é devido a que esse tipo de deslocamentos tem apresentado melhores resultados em quanto a fator de recuperação de óleo se refere. Agora temos uma classificação que ele faz em quanto ao tipo de gás utilizado. Vemos que os dois tipos de gás mais utilizados no mundo têm sido o gás hidrocarboneto e o CO2. O gás que menos tem sido utilizado é o nitrogênio. Isso é devido a que para obter o nitrogênio é muito caro, assim que não é comercialmente, não é economicamente viável utilizar esse tipo de gás. O gás hidrocarboneto tem sido usado também, e o CO2, amplamente. Agora temos uma classificação que ele faz, que é o tipo de rocha reservatório onde ha sido aplicado. Vemos que tem sido aplicado amplamente em arenitos, porém, também tem sido utilizado, essa técnica tem sido aplicada em rochas de origem carbonático, como o dolomito e calcário, especialmente en ese tipo de rochas de origen carbonático. Esa técnica tem demostrado ser muito boa, uma vez que os efeitos de dissolução associados à injeção de CO2 nesse tipo de rochas aumenta propriedades como permeabilidade e porosidade no reservatório. Dos 59 casos que esse autor estudou, são 59 casos de campos reais, onde a técnica tem sido aplicada. O fator de recuperação demonstrou ter um incremento entre os 5% e 10%. Para entender melhor um pouco, vamos
voltar de novo ao nosso campo hipotético, que no final da recuperação primária apresentou uma recuperação de 30 milhões, correspondente a 30% de fator de recuperação. Depois, esse campo foi sometido à injeção de água na recuperação secundária, tendo chegando em 40 milhões de barris de óleo produzido, o que representa o 40% de fator de recuperação. Depois, o campo foi sometido à injeção de água alternada com gás e apresentou um aumento, e pode ter apresentado um aumento entre 45 a 50 milhões de barris, o que representa um fator de recuperação final de entre 45 a 50%. Bom, agora vamos falar um pouco do que aconteceu no Brasil. O CO2 foi começou a ser usado como técnica de recuperação avançada de petróleo no ano de 1987, na bacia de Recôncavo pela Petrobras. Foi utilizado mais que todo nos campos onshore, em terra, e foi comprovado que nos campos que foi utilizado foi possível obter uma extensão da produção, aumentando o ciclo de vida desses reservatórios. Porém, o verdadeiro desafio para o CO2 no Brasil chegou quando foi comprovado que nos reservatórios de óleo do pré-sal, o conteúdo de CO2 no gás associado, tanto no gás associado como no gás não associado, era muito alto. Então, vemos aqui nessa tabela que o conteúdo de CO2 vai desde 10% até quase 80% em alguns casos, e esse gás, pois, era um problema para a Petrobras, né? Que esse gás não podia ser produzido comercialmente, pois para poder fazer esse gás comercial, tem que ter um conteúdo de CO2 menor do que 3%, e transportar esse gás desde os campos do pré-sal até a costa também saía muito caro, e os equipamentos não iam conseguir transportar esse gás com tão alto conteúdo de CO2. Então, assim, uma opção muito viável, talvez a opção mais prática, era realizar a queima desse gás, que não ia poder ser utilizado. Porém, as regulações do governo, da ANP, e as práticas implementadas pelas empresas cada vez estão mais comprometidas a reduzir esse tipo de prática, né, de queima. Assim, a Petrobras decidiu implementar a técnica da injeção alternada de gás e água para aproveitar esse gás e, ao mesmo tempo, aumentar o fator de recuperação dos campos. Então, o primeiro campo onde foi utilizado foi implementado no campo de Lula, no ano de 2011. Foram utilizados 3 pozos produtores pilotos e um pozo injetor. A razão gás petróleo desse campo era entre 200 e 300 metros cúbicos de gás por cada metro cúbico de óleo produzido. Foi usado gás hidrocarboneto e uma mistura entre CO2 e o gás hidrocarboneto. Foram utilizadas ligas metálicas nos equipamentos do fundo de poço e nas tubulações para mitigar o efeito da corrosão. Foi observado que, debido ao origen carbonático de ese reservatorio,
a injetividade do poço injetor foi aumentada pelos efeitos de dissolução. Assim, os resultados desses primeiros pilotos, utilizando essa técnica no campo de Lula, foi, foi sucesso, foi todo um sucesso, e a técnica foi expandida pelo, para algumas partes do campo com igual sucesso. Bom, isso como uma revisão global do que tem sido essa técnica no mundo e no Brasil, a importância e por que a gente está utilizando, por que as operadoras estão utilizando essa técnica. E agora eu vou falar um pouco do que foi o meu trabalho de pesquisa durante meu mestrado lá na Unicamp. Esse trabalho consistiu em criar curvas de permeabilidade relativa, que eu vou explicar um pouco para vocês que elas são. Bom, então, para a gente poder modelar, simular e evaluar projetos de injeção de água alternada com gás, a gente precisa das curvas de permeabilidade relativa. Que são essas curvas? Essas curvas são uma relação, são parâmetros que permitem prever o comportamento do fluxo multifásico no meio poroso, também permitem conhecer as saturações residuais de cada fase no fim de cada processo de deslocamento, também permite ter uma ideia da moleabilidade da rocha, e tudo isso encaminhado para optimizar a produção do reservatório. Bom, o objetivo do meu trabalho foi determinar curva de permeabilidade relativa utilizando amostras de um campo do pré-sal, amostras reais de um campo do pré-sal em condições de reservatório. As condições do reservatório que eu trabalhei foi o 8.500 PSI e 70 graus centígrados. Então, para poder realizar esse trabalho, a pesquisa experimental foi dividida em 3 estágios. No primeiro estágio, consistiu na preparação e caracterização de um composite core. No segundo estágio, aconteceu a preparação dos fluidos, preparação e caracterização dos fluidos, que foram CO2 e salmoura. E no terceiro estágio, foi a montagem de um aparato experimental e os testes de permeabilidade relativa. Então, no estágio 1, no primeiro estágio, a gente recebeu 5 amostras de carbonáticas de um reservatório do pré-sal. Essas amostras foram limpas, utilizando tolueno e metanol, através da extração Soxhlet. Também foram medidas as propriedades petrofísicas e foram colocadas dentro de um core holder para realizar o estudo experimental, né? Aqui acima a gente pode ver uma imagem de raios X tomada em um tomógrafo das amostras, uma vez tinham sido inseridas dentro do core holder. A gente pode ver que está a separação de cada uma das amostras. Foram 5 amostras colocadas em série. Esse foi o resumo de algumas propriedades petrofísicas que foram medidas do composite core e a composição mineralógica média dessas rochas. A gente pode ver que tem um alto conteúdo de calcita, por isso a gente pensou e a gente previu que
no final do desenvolvimento do nosso experimento, a gente ia observar o fenômeno de precipitação e de dissolução. O segundo estágio foi a preparação dos fluidos. Primeiro a gente preparou o dióxido de carbono. O dióxido de carbono, nas condições experimentais nossas, lembremos, 8.500 PSI e 70 graus Celsius, o CO2 se encontra em condições supercríticas, o que quer dizer que o CO2 pode ter tanto propriedades de líquido como propriedades de gás. É muito complicado, é muito complexo de trabalhar com esse tipo de fluido. Foi um desafio para o desenvolvimento do trabalho. A tabela apresenta algumas propriedades do gás nas condições do teste e para armazenar esse gás nas garrafas que a gente utilizava no experimento foi necessária a utilização de um booster, que é um compressor de alta pressão. Depois foi a preparação da salmoura carbonatada, a salmoura equilibrada, carbonatada equilibrada, salmoura carbonatada equilibrada, que é uma salmoura com uma composição de água de mar sintética. Essa salmoura está 100% saturada com CO2 e também está equilibrada com a mineralogia média da rocha que vimos antes. Isso foi realizado utilizando simulador. A composição dessa salmoura foi simulada no simulador geoquímico Frixé, que eu acho que vocês conhecem melhor do que eu, e foi preparar a salmoura no laboratório. O objetivo dessa salmoura carbonatada equilibrada foi mitigar um pouco os efeitos de dissolução e precipitação no meio poroso carbonático e assegurar um deslocamento emissível exigido pela técnica de medição de permeabilidade relativa que a gente ia usar. Essa salmoura carbonatada equilibrada foi preparada segundo a metodologia desenvolvida por Nunes em 2017. Já no estágio final foi a preparação do aparato experimental. O aparato experimental foi totalmente montado em uma sala de tomografia. Isto devido a que, com a ajuda desse tomógrafo médico de raios-x, foi possível monitorar em tempo real as mudanças de saturação dos fluidos, tanto do CO2 como a água carbonatada, dentro do composite core, dentro das amostras. Então, a gente tem, primeiro, um sistema de injeção, que é composto por bomba de deslocamento positivo, acumulado, e garrafas para armazenagem, para estocagem da salmoura e do CO2. Temos o co-holder, que é aquele negocinho roxo que a gente viu num slide anterior. Temos um separador bifásico para separar o CO2 da água, uma vez eles tinham sido produzidos, umas back pressure valves para regular a pressão do teste, uns transdutores de pressão diferencial e de pressão absoluta para monitorar a pressão do teste, controladores de temperatura para controlar que os equipamentos se encontrem na temperatura desejada, que foi 70 graus Celsius, e um tomógrafo um tomógrafo computadorizado médico para monitoramento das mudanças de saturação e também medir as mudanças de porosidade em tempo real. Bom, mas aqui foram realizados os testes de permeabilidade relativa. Os testes consistem em
saturar as amostras com salmoura, com a nossa salmoura carbonatada. Uma vez as amostras estão 100% saturadas com essa amostra, a salmoura é deslocada injetando CO2 até atingir a saturação de água residual e depois, esse primeiro processo é chamado processo de drenagem. Depois é realizado um procedimento de embebição. Nesse processo, nossas amostras estão saturadas com CO2 e a saturação de água residual. Aí é injetado novamente a salmoura para deslocar o CO2 e chegar numa saturação de CO2 trapeado. Bom, então os resultados da minha pesquisa foram as curvas de permeabilidade relativa. Essas primeiras curvas que estamos vendo aqui são as curvas de drenagem. A vermelha para a curva de permeabilidade relativa do CO2 e a preta a curva de permeabilidade relativa da salmoura. Então, importante, primeiro aqui podemos ver dois pontos, que são os pontos iniciais. Nesse primeiro ponto aqui, as amostras estão 100% saturadas com água, com a salmoura, e não existe, e existe 0% de saturação de CO2. Na medida que o CO2 está sendo injetado, a sua saturação começa a aumentar e a saturação da salmoura começa a diminuir uma vez a salmoura está sendo deslocada do meio poroso. Isso continua, o processo de drenagem continua até atingir a saturação de água irredutível, que é o ponto em que não vai sair mais água. Então, nessa primeira fase do experimento, a gente atingiu uma saturação de salmoura irredutível de 27%. Isso indica, comparado com outros estudos, indica que a nossa amostra, nossas amostras de carbonato apresentam uma preferência, não tem uma preferência forte para água. Beleza. Aí depois a gente tem as curvas de embebição, do processo contrário, quando a gente injetou a água carbonatada para deslocar o CO2. A gente vê que a curva de CO2, que é a curva verde, não apresenta uma mudança significativa, porém, a curva da água apresenta uma mudança bem notável, que significa essa diferença entre a curva da água na curva de drenagem e a curva de embebição significa que existe um fenômeno que chama histeresis. Por meio desse fenômeno que os mecanismos de trapeamento acontecem no meio poroso. Nesse experimento, a gente atingiu um valor de trapeamento de CO2, de estocagem de CO2, nesse meio poroso de 20%. Então, o que significa que 20% do volume poroso das nossas amostras ficou saturado com CO2. Também a gente teve uns resultados de dissolução e precipitação, monitorando a porosidade das amostras. Aqui a gente tem o comprimento do nosso composite core e tem a distribuição da porosidade inicial, que é a curva cinza, e a distribuição da porosidade final, que é a curva vermelha. Então, a gente pode ver que nessa primeira parte existe um aumento na porosidade final, comparado com a porosidade inicial. Esse aumento de porosidade está associado
aos fenômenos de dissolução que acontecem no ponto de injeção. E, no final, a gente pode observar que, que existiu uma redução de porosidade na parte final, que está associado aos fenômenos de precipitação. Também, finalmente, a gente calculou o parâmetro de tratamento de LAN, que é muito importante para estudar e entender processos de estocagem de CO2. Esse parâmetro fala que quanto maior é o valor desse parâmetro de LAN, menor é a quantidade de CO2 estocado na rocha. Assim, a gente pode observar que uma maior quantidade de CO2 ficou estocado nessa primeira parte do nosso composite core e uma menor parte ficou estocada no final do nosso arranjo de amostras. Bom, as principais conquistas desse trabalho foram a construção das curvas de permeabilidade relativa, que são muito importantes para simular e modelar processos de recuperação melhorada através da injeção alternada de água e gás. E também eh, esse trabalho fornece uma informação muito útil para processos de estocagem e sequestro de dióxido de carbono. Bom, eu queria agradecer a Repsol, Sinopec Brasil e a ANP que forneceram o apoio financeiro para esta pesquisa, e a Unicamp e a Faculdade de Engenharia Mecânica, o CEPETRO e o Laboratório de Métodos Missíveis de Recuperação pelo apoio intelectual e técnico para o desenvolvimento desse trabalho. Muitas graças, muito obrigado. E, bom, agora a gente fica aberto para perguntas e comentários. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, foi uma excelente palestra. Muito obrigada mesmo, em nome da CGUNDH, a gente agradece muito. E, bom, já temos algumas perguntas, e vou fazer a primeira. Primeiro, quais os riscos de injeção de água e gás na recuperação do óleo? Oh, desculpa, pode repetir a pergunta? Não escutei muito bem. Quais os riscos da injeção de água e gás na recuperação do óleo? Beleza. Bom, riscos, como toda operação na indústria do petróleo, estão por todas partes, né? Mas, porém, existem uns riscos técnicos associados à, à aplicação dessa técnica no reservatório, que talvez eu acredito que o maior risco é a aparição de um breakthrough muito cedo. Eu não sei se vocês conhecem o termo, se já têm ouvido antes o termo do breakthrough, mas o breakthrough é quando a gente tem um processo de injeção através de um poço injetor e esperando a resposta no poço produtor. O breakthrough acontece quando a gente começa a evidenciar produção do fluido injetado no poço produtor. Então, o que pode acontecer, um risco que a gente pode ter ao implementar essa técnica, o que a gente quer na engenharia de reservatório é retrasar, tipo, adiar o tempo de breakthrough, sim, para obter uma recuperação de óleo muito maior. Então, um potencial risco é que a gente pode ter um tempo de breakthrough muito cedo
pelo gás, porque, como a gente sabe, o gás é muito mais móvel que o petróleo e a água. Então, esse é um dos riscos. Ah, sim, muito obrigada. Bom, a próxima pergunta foi pelo Kleber Barato. Ele diz: que tipo de água é utilizada nessa técnica e quais são as características químicas dessa água? Bom, depende, depende do ambiente, né? Vamos supor que a gente está em um ambiente offshore, numa plataforma offshore. É, né, numa plataforma offshore, o mais fácil é a gente pegar água de mar e injetarla no poço, né? Então, muitas operadoras fazem isso. Simplesmente pegam água de mar e injetam através do poço injetor. Já em terra, onde a gente tem muito mais facilidades, tem plantas para o tratamento de água, a gente pega a água de produção, que é a água que tem sido separada, o óleo, faz um tratamento dessa água, que essa água fica muito com partículas de óleo, e faz um tratamento para tentar tirar as partículas de óleo e ser reinjetada, tá? É, é isso. É, as características químicas da água é, ah, sei lá, é uma água, tipo, a água de mar, às vezes, um conteúdo de sal muito alto, uma salinidade muito alta, que pode levar a, que pode ter consequências como a formação de scale, e é isso. Tipo, no mar, como é muito fácil, pegar água do mar e na terra utilizar água de produção, que é água reciclada do reservatório. Sim. Bom, a próxima pergunta, feita pelo Arthur Santos, ele pergunta: assim, a água utilizada juntamente com o CO2, eles são reutilizados? E qual o processo que é utilizado nessa retomada ao meio? Desculpa? Bom, a água utilizada juntamente com o CO2, eles são reutilizados? E qual é o processo que é utilizado nessa retomada ao meio? Ah, beleza. É, a água que... é, porque assim, a água que junto com o CO2, tipo, o que acontece é que o CO2, a gente quer que o CO2 fique lá embaixo, estocado, sequestrado lá embaixo, e a água empurre o óleo, tá? Então, quando a gente obtém os fluidos em superfície novamente, esses fluidos vem todo junto, né? Vem uma sopa que está todo junto. Vem o óleo misturado com a água e o gás vem misturado de novo com o CO2 que não conseguiu ficar trapeado lá embaixo. Então, o que a gente faz é simplesmente, através de equipamento de facilidade de produção, separar de novo a água do óleo e reutilizar a água. ¿Sí? Existen diversos processos, diversos equipamentos para o tratamento dessa água, né? Skimmers, gun barrels, muitos tratamentos, né? Que a gente precisa, mas obviamente esses fluidos são reutilizados. Ah, sim. Bom, a próxima pergunta é: eventualmente, esses testes são feitos com HCs e ter curvas de e tem curvas de permeabilidade relativa dessa? Bom, essa é uma pergunta muito boa. É,
o ideal seria realizar os testes com os fluidos que existem originalmente no reservatório, né? O teste que eu desenvolvi lá na Unicamp foi um teste realizado com CO2 em 99% de pureza, que não corresponde ao fluido encontrado lá no campo. Então, a segunda parte da minha pesquisa, que está sendo desenvolvida agora por um colega meu lá, está sendo desenvolvida com a composição real do gás que a empresa operadora tem lá no campo, que corresponde a um 60% de gás hidrocarboneto, que pode ser uma combinação de metano, propano, butano e o CO2 e demais outros componentes que podem existir nesse gás. Mas essas curvas podem ser realizadas com hidrocarbonetos, gás hidrocarboneto, petróleo, eh, claro que sim, tá certo. É realizado também, a que eu realizei foi água e gás, né? Que era a salmoura e o CO2. Mas existem outros casos e que são talvez um pouco mais importantes para engenharia de reservatórios, realizam as curvas, os experimentos mais realizados são para obter curvas de permeabilidade relativa utilizando água e petróleo. Ah, sim. Bom, a próxima pergunta, feita pelo Lucas Lisboa, é, ele fala assim, então, se todas as amostras fossem submetidas ao processo ao mesmo tempo, sem que uma delas fosse exposta primeiro, pela localização, o resultado poderia ser bem mais efetivo. Estou lendo a pergunta aqui. Beleza. Então, sim, se as amostras, tipo, eu peguei 5 amostras, juntei elas e realizei o teste para 5 ajeitadas em série, né? Porém, se a gente pegara 5, se a gente fizesse 5 testes individuais, a gente teria esses efeitos de dissolução em cada uma delas. Porém, uma dos requerimentos para realizar esse tipo de testes de permeabilidade relativa é que a gente precisa de um comprimento, de um volume poroso que seja que seja relativamente grande, né? Porque se a gente pegar só uma amostrinha, o volume poroso dessa amostra é muito pouco. A gente não vai conseguir realizar um estudo completo, gerar uma curva completa, porque a gente precisa monitorar as mudanças de saturação para realizar as curvas, para construir essas curvas. Então, por isso que a gente utiliza eh, arranjos de várias amostras, ou, se fosse possível, obter uma amostra de um comprimento maior, o, seria o ideal, né? Mas conseguir uma amostra de um comprimento maior a 20, 25 centímetros é muito complicado. E mais quando são amostras extraídas lá do subsolo, lá do reservatório, porque essas amostras que a gente utilizou nessa pesquisa são amostras extraídas do reservatório. Uma coisa importante desse estudo é que a gente pegou amostras de um reservatório carbonático real de um campo do pré-sal. Outros estudos
semelhantes a esse utilizam amostras tomadas de afloramentos. Então, essa é uma característica importante desse estudo, que nós, em vez de pegar amostras de afloramento, tivemos a sorte de que a empresa patrocinadora forneceu para nós amostras reais, o que faz com que os resultados sejam mais reais também. Bom, é, a pergunta da Neila Ferreira. No caso de injeção de água em onshore, não poderia contaminar um aquífero? Bom, esse é um tema que eu gosto, porque tem muita controvérsia, tem muita mística, muita mágica, muito tabu envolvido nesse tema, que vai contaminar os aquíferos, que tal, mas, então, a gente, quando construi os poços, a gente, vocês, não sei mais, vocês, os aquíferos que se encuentran, no sé, en los primeros 2000 metros do subsolo, não sei se, não tenho noção da profundidade, mas nessas primeiras partes e em todo o poço que a gente faz, é, é, o buraco, o furo, está revestido com revestimento, com a tubulação de revestimento, e, além disso, o espaço anular entre o furo e o revestimento, aquela tubulação, está cimentado. Isso deveria proteger, se fica com qualidade feito o processo, deveria proteger esses aquíferos. E, como eu expliquei, todo o processo acontece no reservatório. O reservatório está coberto por uma rocha selo que, teoricamente, é impermeável e não vai deixar que a água contamine aquíferos que estão por encima, né? Também por densidade, por gravidade, a água que é injetada teria a tendência de se filtrar para baixo, né? Não para cima. Então, a possibilidade de contaminar os aquíferos, eu considero que é muito improvável ou nula. Ah, sim. Boa resposta. Bom, o Eric Aquino está perguntando o que faz com que essa técnica seja mais utilizada, tendo em vista que é um custo mais elevado, além de impactos ambientais? Então, o que acontece com essa técnica foi como eu falei, o gás, que eu falo, focado no caso do pré-sal. Esse gás tem um alto conteúdo de CO2. Ao ter esse alto conteúdo de CO2, esse gás não pode ser comercializado, não pode ser vendido para que seja comercializado nas redes de gás natural para as indústrias ou para as casas. Esse gás também não pode ser queimado, ou poderia ser queimado, mas o governo, as regulações, a legislação, cada vez tem restringido cada vez mais esse tipo de prática, né? Essa queima, porque vai gerar mais emissões no ambiente e
y las empresas operadoras también están comprometidas en realizar un proceso de exploración cada vez más amigable con el ambiente y más sustentable. Entonces, en ese caso, más que eh, ¿cómo falo? Las empresas están utilizando esa técnica para evitar o, o problema do descarte desse gás. Eles, ao não poder vender esse gás, ao não poder queimar o gás, ao não poder processar esse gás na plataforma por falta de equipamentos, ao não poder transportar esse gás da plataforma até a costa, porque é muito caro e é muito complexo tecnicamente, por causa dos problemas de corrosão e tal, é muito mais fácil para essas empresas reinjetar o gás e, e criar um custo adicional para reinjetar o gás e também que essa reinjeção do gás vai representar em um aumento do fator de recuperação. Espero que tenha sido claro. Não, deu para entender. Bom, tem mais uma perguntinha do Tomás. Ele pergunta: a pressão de visibilidade é o mesmo que a pressão de saturação no reservatório? Não, são termos, são conceitos diferentes. A pressão mínima de emisibilidade é a pressão mínima que eu preciso aplicar no gás para que se miscibilize completamente com outro fluido, né? E a pressão de saturação é um pouco diferente, porque essa pressão de saturação é a pressão na qual o petróleo, nesse caso, vai a tirar ou vai expulsar a primeira olha de gás de sua mistura, né? Então, são conceitos diferentes, até porque quando a gente fala de pressão de saturação no reservatório, a gente fala especificamente da pressão de saturação do gás, quando o gás está em solução, entra em solução com o óleo. E quando eu falo de pressão mínima de emisibilidade, eu falo que pode ser qualquer gás, pode ser gás hidrocarboneto, pode ser CO2, pode ser nitrogênio, entrando em miscibilidade com qualquer outro fluido em fase líquida, que pode ser óleo, água de injeção ou a água que está original no reservatório. Ah, sim. Bom, as nossas perguntas acabaram. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer imensamente pela palestra. Teve vários comentários elogiando, foi uma ótima palestra, muito educativa mesmo. E queremos agradecer em nome de todos da PG da UNBH mesmo. Muito obrigada. Nada, eu queria agradecer vocês, agradecer o Sebastián, que foi quem entrou em contato, agradecer você, Amanda, e agradecer a todas as pessoas que entraram, que tiraram um pouco de seu tempo para assistir essa palestra. Quero confessar que estava um pouco nervoso. É a primeira vez que eu dou uma palestra ou uma apresentação por esse meio, assim, virtual. É muito estranho estar falando em frente de uma tela, né? Sem estar olhando nenhuma pessoa, nenhum público. Mas foi uma experiência muito, muito boa.
também agradecer às pessoas que fizeram perguntas também, foram perguntas muito boas também, e também encorajar todos vocês para que continuem fazendo esse trabalho, um trabalho muito bom que vocês fazem no capítulo, e também encorajar vocês, as pessoas que estejam terminando sua graduação, para quem quiser fazer algum curso de pós, seja mestrado, especialização, façam. É muito enriquecedor, tanto academicamente como profissionalmente, pessoalmente, para a pessoa realizar esses cursos de pós-graduação. Eh, Tem muitas faculdades lá que têm cursos relacionados com a indústria do petróleo. Lá, não sei lá em Minas e tal, mas eu sei, eu estou ligado que em São Paulo e no Rio de Janeiro tem bastantes faculdades eh, que oferecem cursos, bolsas para realizar projetos dentro da área da indústria do petróleo. E é isso. Muito obrigado e já. Valeu, Jorge. Fue una excelente palestra. Realmente quedamos sorprendidos. Fue bacanísima. Muchas gracias. Bueno, pues no, pues marica, yo no sé, a veces no sé si dio para entender todo o la mayor parte, pero pues a veces como que No, se traba. fue Deu perfecto, sim, fue eu fiquei perfecto. bastante. Usted es Às un duro, vezes, mano. às vezes apareciam algumas palavras em espanhol, aquele No, yo sé. portunhol, mas eu tô já faz 2 meses aqui na Colômbia outra vez, então Sí, ah, va a ir perdiendo. vai perdendo a Muito fala, mas obrigada. No, mas foi ótima. Parabéns pela palestra. Muito obrigado, beleza, viu? tá certo, não? É, fico muito agradecido com vocês e qualquer coisa, vocês têm meu contato, aí vocês me escrevem ou qualquer coisa, eu com muito gosto vou estar aí para ajudar vocês. Com certeza. Não, com certeza a gente vai procurar você. Muito É, obrigado e boa tarde também para se todos. algum dia eu for lá em Belo Horizonte, eu contato vocês também. Claro! Com Muito certeza, ótimo. eu te falei já. Você está convidado aqui no NPH. Vai ser Igualmente, bem-vindo. se vocês vir a Colômbia aí, me chamam. Ah, obrigada. El próximo año. Nos vemos allá el próximo año. Hágale, Después de que listo, pase todo todo el bien. coronavirus. Bueno, hágale, todo Vale, bien. parcero, un abrazo. Bueno, Se un cuida. abrazo, Todo se bien, cuidan. gracias. Um abraço. Chao. 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 Pessoal, para quem ainda ficou, queria lembrar que a palestra foi gravada e estará disponível no nosso canal no YouTube, canal da APG UniBH. E também lembrar que na próxima semana, no dia 28, na quinta-feira, às 4 horas da tarde, no horário aqui do Brasil, iremos ter a palestra com a engenheira de produção Letícia de Castro, com o tema Oportunidades e Desafios para a Indústria do Petróleo e Gás. Então, vocês todos estão convidados a assistir conosco. Muito obrigada mais uma vez a todos e a vocês.